Pastor, o senhor falou aí que tá muito fácil abrir uma igreja hoje. Infelizmente, tem muitas pessoas que não têm nem condições de pastorear e estão abrindo igreja. Na verdade, ela não tem condições nem de falar por elas mesmas, né? Um dos motivos disso, né, é o não querer se submeter a uma autoridade. E nós falamos aqui, né, o senhor falou aí que Deus, né, quando ele quer fazer alguma coisa na vida de alguém, na igreja, que Deus vai levantar, Deus fala o coração do líder. Mas nós temos aquelas pessoas que falam assim, meu pastor não me vê, vou sair daqui. E acaba abrindo uma igreja. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, a Bíblia diz que ele é rebelde, né? Isso é um espírito de rebelião. Ele está fazendo o mesmo que Satanás fez. Vamos ser sinceros, direto, objetivo, não ficar dando rodeio para o cara achar, mas fez isso. Não, o servo ele vai ficar, ele vai caminhar, ele vai estar junto. Se ele é chamado, ele não precisa dizer que é chamado. Ele é chamado. Ele não vai precisar nem da nomenclatura do PR ou do DR, qualquer coisa na frente do nome dele. Né? Porque hoje eles estão querendo ser até apóstolo. Agora, há poucos dias, eu vi um cara falando que ele não é apóstolo, ele já está em nível de arcanjo. Então, assim, a coisa tá... Não, eu vi um cara esses dias falando num podcast que pode falar, quem quiser conta, mas ele é o Elias que havia de vir. Esse vídeo está rodando muito. Você viu? Eu vi. Não, isso é um absurdo. Então, assim... É muito triste, é mais difícil. Essa palavra minha aqui também vai ser, eu vou tomar pancada aí, vão falar até a reviria. É mais difícil abrir um boteco do que abrir uma igreja. O boteco você põe lá, você tem que procurar um alvará de funcionamento. E a igreja você não precisa de nada. Você só abre na garagem de sua casa, dentro de sua casa, no terreiro, debaixo do pé de manga, põe cadeira, é a igreja. E o cara se autodenomina pastor. Então, assim, hoje, para você, eu tô lá com um restaurante, você se denominar chefe de cozinha, você tem que ter toda uma preparação, toda uma graduação, toda uma formação. E para você pastor, se ser pastor, não vale nada. Você não precisa fazer nada. Não está valendo de nada. Você só junta a sua família, que gosta de você, que quer você como pastor, fala que você é pastor, você virou pastor. Né? Então, ali em Valadares, eu fico assim... horrorizado com o tanto de igreja que tem em Valadares. É mesmo. E aí, vez por outra, eu era convidado para umas igrejas. Aí, como que é as igrejas lá? A família do John Wesley é uma família grande aqui na igreja. Aí eles colocaram no coração que você está novo, mas vamos pôr o Roberto. Tinha chamado, o Roberto era pastor. Reunia a sua família, que eram uns 30, né? Deve ser para ir para mais. Sim. Aluga um espaço, pronto, está lá a igreja da família do John Wesley. Está lá a família Costa, tem a sua igreja. Eu estou dando isso como exemplo, mas ali em Valadares é o puro que tem, é isso. Né? Então tem igrejas ali que são a igreja da irmã fulana, a igreja da família do irmão fulano, a igreja dos Gomes, a igreja dos Souza, a igreja dos Fernandes, a igreja dos Oliveira. Então, assim, é uma coisa absurda, isso é de uma ignorância sem limite. Gigantesco. Isso é maligno, isso é o mesmo que o diabo fez, sabia? Não que não possa nascer uma nova igreja, mas para nascer uma nova igreja, o estatuto fala. A igreja foi lá e plantou lá no Mãos Dadas, a igreja foi lá e plantou lá no Alto São José, a igreja foi e plantou lá no bairro do Campo. A igreja está plantando. Mas os rebeldes hoje, eles não querem isso. Eu li uma crítica, não é de um pastor, há mais de 25 anos atrás, do Jô Soares. Ele escreveu e ele fez uma crítica sobre saduceus e fariseus, pastores de hoje. Meu Deus. Porque hoje o que a gente está vendo é saduceu e fariseu, herético, gente que acha que tem mais do que quem está liderando ele, que não submete a liderança. Isso é rebelião, isso é espírito de rebelião. Então são pessoas que estão fazendo por si mesmo e que a Bíblia as condena duramente. E o que essas igrejas fazem? Elas fazem para lá, fica 2, 3 anos falando do ministério que elas deixou. Não fala da palavra, não fala de Deus. É uma coisa que assim a gente meio que proibiu e não vem acontecendo, e não, em nome de Jesus não vai acontecer dentro da igreja, é eu ficar de lá pregando algo que eu sou contra na Assembleia de Deus. Ou eu ficar de lá pregando quanto que eu sou contra na presbiteriana ou na metodista. Isso não existe. A igreja é para evangelização, pregação do evangelho. A igreja nem é para cura. A igreja não é para libertação.
A igreja não é para prosperidade, a igreja é para salvação de alma. Aí essas outras coisas vêm no pacote, que a Bíblia diz que as outras coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas vão acontecer em virtude de você ser fiel a Deus. Que alguém que foi salvo, consequentemente Isso, foi liberto. Foi liberto. Consequentemente, vai deixar toda a sorte de pecado, de gasto, ele vai começar a prosperar e Deus vai prosperar. Ele tinha a porta fechada porque ele era um mau caráter na sociedade. Agora não, ele é um crente, a porta vai se abrir. O mundo dele se transforma a partir do momento que ele conhece a Cristo como o único e suficiente Salvador. A igreja não precisa ficar oferecendo nada que não seja salvação em Cristo Jesus, porque o restante Jesus já garantiu através das promessas. Então, quando a igreja entende isso, ela funciona. Aí o cara que não entende isso, ele vai sair, vai abrir uma portinha, né? Esses dias, eu até coloquei no grupo da igreja, nós somos 11 pastores. E alguém falou, caramba, eu vim aqui, ninguém briga, vocês não têm discussão, as diretorias são formadas em paz, ninguém briga por cargo. Por quê? Porque a gente começou lá embaixo, eu cheguei aqui, tinha 45 membros, a gente foi crescendo, a gente foi formando, e hoje nós temos uma equipe, temos muito líder, nós temos 5 ou 6 com capacidade de se tornarem pastores que estão sendo avaliados, estudados, entendeu? Nós temos hoje um grupo muito grande de músicos, porque desde o dia que eu cheguei, a gente tem uma escola de música lá dentro da igreja, é o Eduardo hoje, que dá aula de graça todas as semanas. Já tem 22 anos, 21, 22 anos que eu estou lá, tem 18 anos que tem essa música lá. Então, assim, tem 6, 7 tecladistas, 6, 7 bateristas, 6, 7 que toca violão, e outros formando a guitarra, outros formando no baixo, né? Então, tem a elite, né? E tem aqueles que podem substituir a qualquer hora. Igual agora nas férias, todo mundo viaja, não prejudica nada, tá lá um tocando, outro tocando. Então a gente vai levando. Então a igreja tem que se preocupar com essa formação, né? Essa preparação. Até o pastor, para ela abrir uma congregação, tem que ser gerado dentro dessa. Esse negócio de gente de fora é que mata a igreja, mata o ministério. E o cara que não se submete, como você disse, ele não vai submeter, não é só a igreja, nem vai submeter a nada. Daqui a pouco o ministério dele também vai dividir, ele vai criar pessoas igual ele. E tem uns que dizem que o pastor dele é Deus, né? Olha, eu brinco com as pessoas assim, eu fico imaginando quando os anjos caídos chegaram aqui na terra, olharam para Satanás, olharam para o céu e disseram, que besteira que a gente fez. Não, mas vamos seguir que nós não podemos baixar a guarda, não. Então esse cara que sai, ele chega lá, ele começa a ver problema, dificuldade, ele começa a ver que os crentes que foi com ele começam a falar mal dele, alguns já começam a voltar, e aí ele vai ver que ele é que estava errado, e ele inspirou outras pessoas a errar, ou seja, ele foi o demônio da situação. Nunca vai ser saudável, nunca vai ser. Eu entendo que alguns ministérios, os pastores estão cometendo burradas gigantescas, então tem diretorias lá para tratar com isso, que tratem, e que você aguarde nesse tratamento, e que saiba que é o Senhor que vai cuidar de tudo. Mas você sair, abrir, revoltar, isso só vai trazer dano para você mesmo. E raiz de desobediência e a raiz da amargura, né? Agora me diga, como que uma igreja dessa vai prosperar? Não tem como. Outro vai dividir com ele lá na frente. Não vai, é porque aquele espírito acompanha aquele povo, a lei da semeadura. Então, você pode notar que toda igreja que saiu de divisão um dia, os problemas dela nessa área não cessam. A firmeza dos membros não tem. Ela sempre lida que, nós fizemos o culto do perdão e nos perdoamos, pedimos perdão, está quebrado. Não, está lá no coração das pessoas. Os próprios líderes têm esse desejo, né? Ali, às vezes, é um líder ciumento, é um líder que não consegue ver o outro crescer, porque aquela raiz está ali no meio, sempre desconfiado, sempre fazendo um grupinho para tentar minar uma liderança, minar um pastor, minar um trabalho. Você está à frente de uma Decop, você sabe. Se não surgiu ainda, em algum tempo vai surgir um que vai ficar com inveja. Por que só o Francis tem que estar lá? Por que só o Francis está no... Por que eu não estou lá? Por que eu não fui levado lá? Aí começa as panelinhas, junta 6 que pensam igual ele, daqui a pouco está dando dor de cabeça para a gente. Isso tudo é espírito de rebelião dentro da igreja. Você olha para a Bíblia, esses espíritos estão agindo lá.
Só que não sei, parece que os crentes não querem ver essas coisas, né? Mas existe espírito de rebelião. A história se repete, que muda são os personagens. Isso aí. Infelizmente. Eu tive um pastor de evangelismo, pastor Antônio de Oliveira, ele diz assim, quem sai se vai. Esquece, deixa aí. Não pertence ao corpo. Membro do corpo fica no corpo. Então o cara saiu, achou que levou alguma coisa e não levou nada. Só levou o problema. Deixa embora. Eu tenho um comportamento que às vezes tem alguns irmãos que ficam até... Mas o senhor fala que ama tanto a gente, aí você chega, estou desgostoso, quero sair, vou para a igreja B. Fechou, vai na bênção. Mas o senhor não vai tentar me convencer? Não, você já chegou aqui decidido. Te convencer de quê? Você já chegou, você já deu a palavra, seu coração já está fora daqui. Falou, tô indo, ele falou, tô pensando. Mesmo que seja, tô pensando, então quer dizer, a mente dele, o coração dele já está cogitando aqui. Então não tenta impedir, não vale a pena. Eu digo lá na igreja, quem quiser ir embora, eu não mando ninguém embora, amo a todos, odeio quem persegue a ovelha minha, quem não gosta de ovelha minha, eu acho ruim isso, eu fico bravo com isso, mas se quer ir também, tchau, vai com Deus. Porque o rebanho não é seu, ele é de Deus. É verdade. Tá? E quem quer ir, deixa ir, porque se ele ficar aí vai te causar problema. Essa é a realidade. Eu seguro, nunca segurei ninguém. Tem gente que chegou no final do culto, a partir de hoje eu não vou me lembrar na primeira igreja. Irmão, que bom. A porta está aberta, tá? Quiser voltar algum dia, vai na fé. É isso aí. Pastor Lenilson, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou ao assumir o pastorado na igreja? Então, quando eu comecei o pastorado, primeiro que eu comecei muito novo, né? Eu comecei ali com cerca de 21 anos e eu fui para fora da cidade, então, o primeiro desafio, a minha esposa era professora, tinha um bom rendimento, eu era funcionário da cooperativa, trabalhava no setor de água, e assim, eu tive que deixar tudo, e fui para lá, e eu tinha um filho, o meu filho, ele tinha saúde muito debilitada, ele tinha um processo de problema estomacal muito forte, então isso debilitava ele e pesava muito as nossas finanças. Eu nunca esqueço, ele tomava um leite, parece que foi até proibido agora, um leite chamado NAN. Hoje tem vários outros, mas aquilo era caro, um tanto. Se eu não me engano, era 1,5 salário só de leite por mês. Então, e ele gastava muito tratamento, eu tinha que pagar plano de saúde para ele. E as finanças início ministerial é muito complicada, né? Eu praticamente passei a ganhar metade do que eu ganhava juntando o meu salário com a minha esposa. Então, assim, foi muito desafiador. O meu filho com a saúde muito limitada. E depois eu fui para outra igreja, eu comecei em Resplendor, fiquei um tempo lá. E depois eu fui levado aí para Aimorés, fiquei também um bom período lá. E ali em Aimorés, a igreja tinha tido um pastor por muitos anos, né? Um cara muito competente e justamente isso, o cara que era usado em milagre, o cara da língua estranha, o cara da profecia, o cara que arrebentava, e era mesmo, homem de Deus, conheci, era amigo meu, convivi, morreu há pouco tempo agora. Eu cheguei, um menino, né, 20 e poucos anos, para pastorear, com um filho já maiorzinho, mas com a saúde bem limitada, tinha várias dificuldades. Minha mulher sofreu muito levando ela ao médico, enquanto eu estava executando o ministério pastoral. Eu confesso que eu falhei muito, porque você começa a olhar para o ministério e deixa a família um pouco a desejar. E a igreja de Aimorés era uma igreja grande, uma igreja que cresceu também com a minha presença lá, com o ministério que a gente começou lá, teve um crescimento e demandava muito de mim, e eu confesso que eu faltei com cuidados até com o meu filho, talvez deveria ter acompanhado mais. E nesse período lá é que o meu ministério mais teve dificuldade, porque a igreja era uma igreja antiga, dessas que manda em pastor, dessas que o pastor não tem direito de cometer uma respiração fora do lugar, não tem direito de errar uma frase no púlpito.
Então, eu consegui mudar muito o conceito dessa igreja, mas foi muito difícil. E um povo muito difícil. A igreja tinha muito cacique, muito mandatário. Tinha uma igreja de famílias, tinha lá umas 5, 6 famílias grandes. E os que eram família pequena, mas tinha aquelas pessoas que crescem, que tem palavra dentro da igreja, né? Então, uma igreja muito difícil de pastorear e vinha também de alguns problemas internos na área administrativa e financeira, sérios, graves, que eu descobri. E aí você começa a lutar contra aquilo e começam a lutar contra você. Então eu posso dizer que os anos que eu fiquei lá foram muito difíceis, porque eu passei tentando pastorear e a igreja toda, quase que a maioria, lutando contra o meu ministério, vamos dizer assim, ou aquilo que eu estava removendo, que não servia para continuar, e começando algo novo. Inclusive o pastor de lá, hoje, foi ovelha minha, né? Caminhou comigo. Há pouco tempo ele reclamou até, há um tempo atrás, das lutas, né? Ele perdeu a esposa na pandemia. Os dois conversaram comigo na época, reclamaram da igreja. Eu falei, você está pagando agora o que você fez comigo, né? Aí eu falei, agora você está vendo o que é ministério pastoral. É muito difícil, é muito complicado. Então ele está lá já há alguns anos e ele tem enfrentado dificuldades também, porque ainda é uma igreja dura. E uma coisa que foi muito bom eu pastorear fora, que ensina a gente. Não se engane imaginando que a Assembleia de Deus daqui de Conselheiro é igual a de Resplendor, é igual a de Aimorés, é igual a de Baixo Guandu. Não tem nada a ver. A Igreja Batista, então, por ela ser mais livre, ela é autônoma uma da outra, ela não tem um perfil único, ela é autônoma. Então, você entra na Igreja Batista é uma coisa, entra é outra, e para você trabalhar isso é difícil. E a igreja de Resplendor que eu trabalhei era difícil, era uma igreja de família também, mas muito menos gente. A de Aimorés já era uma igreja maior, uma igreja mais forte, né? E uma igreja financeiramente muito forte. A maioria das igrejas financeiramente fortes são famílias financeiramente fortes lá dentro. E lidar com isso é complicado, né? Você tem que ter um cuidado muito grande e não deixar de ser homem de Deus. Isso é o que mais importa. Então foi muito difícil essa época. E para piorar a situação de tudo, eu perdi meu filho lá, né? Então foi a maior pancada que eu tomei na minha vida. Foi a perda do meu filho com 6 anos de idade, né? Eu tinha uma reunião em Valadares e deixei ele aqui com a mãe dele, na avó dele. Eu já recebi o telefonema, já cheguei lá no hospital para encontrar com eles. Na época, o celular era aqueles pequenininhos assim, eu acho que nem vocês conheceram, o 1100, e não tinha imagem, foto, nada, era texto. Quando eles conseguiram falar comigo, ele já estava chegando em Valadares, eu cheguei no Hospital São Cristóvão, ele já estava em coma. Então, assim, essa fase foi complicadíssima, né? A minha mulher, por exemplo, não se cura, né? A mulher é diferente. Enfrenta situações diferentes do homem. Minha mulher até hoje sofre com isso. E nessa época foi muito difícil. Eu cheguei até a avaliar abandonar o ministério, deixar o ministério, né? Mas naquele caminho você vê que a dor vai curando. E por incrível que pareça, eu tinha pregado aqui na Assembleia de Deus uns 15 dias antes. E Deus me deu, e eu falei para a igreja toda, foi até um irmão daqui que estava me lembrando um tempo atrás, eu entreguei profeticamente a morte do meu filho achando que era de outra pessoa, de outro irmão. Meu Deus. Olha só. O Roberto mesmo, na época, falou, você lembra, Deus usou você. E mais, eu fui para um outro evento em Salto da Divisa. Hoje alguém falou de Salto da Divisa comigo. Fui num evento, preguei, e fui para a casa de um irmão, e lá dentro Deus me usou, e quando eles vieram na minha casa em Aimorés, Deus me usou para falar no meio deles, nós éramos 9, que Deus permitiria uma perda muito grande na vida de um, e que eles deveriam unir para ajudar, que seria um tempo muito difícil. E eu nunca imaginava que e seria Deus era eu. Entregando a profecia para você mesmo, sem saber. Eu nunca esqueço, eu saí daqui, aí depois o Roberto falou, pastor, aquele dia ali, que a gente não sabia, mas era Deus levando o Felipe de você.
É difícil engolir isso, né? Então, assim, é o que eu falo. A palavra profética de Deus, ela pode ser para você mesmo, mas ela tem que ser de Deus. Então, essa época foi difícil, Pastor, né? existiu algum conflito entre o Senhor ao ponto de querer questionar a Deus e também querer desistir de tudo pelo fato que o Senhor já estava pastoreando e Deus levar o seu filho? Não, eu nunca questionei Deus, mas eu fui brigar com Deus ano passado sobre isso, 2025. Eu fui brigar com Deus porque eu nunca tinha falado, foi até num bate-papo que eu tive com o Gena na casa dele, e ele falando que podia brigar com Deus. Eu não achei base nisso, mas eu fui na palavra realmente. Se você pega o salmista tá guerreando com Deus. Você pega Jeremias, ele está brigando com Deus ali. Aí eu dei mais ou menos uma briga com Deus, mas não adiantou nada, né? Eu saí vencido do mesmo jeito, né? Mas eu nunca questionei. Agora, largar, não tudo, mas o ministério pastoral, sim. Porque no início, nos primeiros 6 meses, 1 ano, não. Você está com a dor, você não tem tempo para nada. Mas depois disso, eu imaginava assim, que Deus tinha sido injusto comigo. E eu sempre sou a mesma pessoa que eu sou hoje, eu sempre procurei ser. E tipo, sabe quando você está na sua melhor fase espiritual, você está crescendo, você está na consagração, você está na bênção, aí você vai e perde. Aí eu achei assim que Deus foi meio injusto comigo, né? Eu questiono, será que seria diferente hoje, né? Eu com meu filho hoje, através disso a minha mulher não quis ter filhos mais, então assim, meio que paralisou a minha vida. O meu sonho era ter 5 filhos, né? Então, ela queria ter 2, no máximo 3, 2, né? E aí a gente perde, ela não quer ter mais. Então, assim, meio que foi, entendeu? Paralisando. Você fica naquele questionamento, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Né? Então, quando as pessoas falam da vida da gente, te julgam, as pessoas não te conhecem, elas não sabem o que você viveu. E elas não sabem como que você lida com aquilo que você enfrentou. Né? Então, eu falo que assim, eu não desejo a morte de filho para ninguém. Eu perdi o meu filho, perdi meu pai. Dia dos Pais para mim é horrível, eu não gosto do Dia dos Pais, não. E o Dia dos Pais era um pouco prazeroso para mim, porque a Tati e do Elias, ela falou assim, não, o senhor é meu pai a partir de agora. E todo Dia dos Pais ela me dava presente, me abraçava, começava a mandar mensagem, 15, 20 dias, aquilo me confortava muito. Aí o Senhor vai e conduz ela. Eu falei assim, eu no Dia do Pai, eu vivo um dia ruim, eu não gosto de pregar, e é um dia que eu tenho que estar na igreja. Eu sou o pastor da igreja, mas eu não tenho pai para abraçar e nem tenho filho para ser abraçado. E meus avós também já não existem mais, nem tem avô para falar, o senhor é meu pai agora. Então, assim, Dia dos Pais, para mim, tem vezes que eu choro, tem vezes que eu fico perdido no ar. Então, é complicadíssimo, muito complicado. E foi essa época que foi a época mais difícil no meu ministério. E o ministério, às vezes, é tão exigente e tão cansativo, eu não tive tempo para sofrer a perda do meu filho. Porque eu tive que cuidar da minha mulher, que ela não ficou bem até hoje. Ela tem vezes que ela fica meses a fio, muito mal. E tive que cuidar dela e era pastor, tive que cuidar da igreja. Então eu não tive tempo de chorar, eu não tive tempo de sofrer a perda. Eu não pude sofrer a perda. Não pôde entrar no não período pude, do luto, não, né? Eu nunca tive luto. Então agora lá no Dom Felipe meu, a gente está fazendo umas músicas, essas músicas de ar interna, né? Falando da comida e tal. Aí uma das músicas, qualquer dia que vocês estiverem lá, vocês vão ouvir. Ela está em ritmo, um ritmo sertanejo, que o rapaz achou que encaixou melhor e realmente ficou. Que eu coloco lá a minha história, um moleque correndo na rua e tal. E a música vai terminar no final com o meu filho, né? Vou contar a história, parte da história, e estou fazendo outro para contar a história toda, como nasceu, como veio o Dom Felipe. E aí quando... Aí mandei a letra pro cara e eles colocam a música lá, os instrumentos, né? E é tão rápido, em 5 minutos ele me mandou aquilo pronto. Ele até brincou assim, cara, você tem que escrever música, você é bom demais. Pensou nada, velho. Aí na hora que eu ouvi aquela música, rapaz, aquilo me fez um mal. Eu fiquei... Aí eu começo a esconder da minha mulher, porque se ela vê, ela fica mais arrasada.
Aí eu saí para a cozinha, fez com coisa que estava fazendo uma comida e aí já estava deitado, que nada, eu fui chorar. Então, de tempo em tempo, essas datas natalinas, maio é o mês do aniversário dele, isso aí você fica arrebentado. É muito complicado lidar com isso. Eu oro para que pai nenhum no mundo perca filho. Principalmente não perca criança, que é horrível. E assim, as esposas da gente morrem junto. Não recupera fácil, não. Eu sou pastor, eu lido com muitas mães. Agora, uma mãe amiga minha, eu tenho ela como mãe, perdeu o filho de 45 anos, pastor. Eu estou tentando dar assistência lá, vou lá em Aimorés, mas eu fico assim... Eu chego lá, quero consolar ela, eu consigo ficar um tempo, aí daqui a pouco eu tenho que sair, porque senão eu mesmo vou desmoronando junto. Aí fica ruim, fica pior. Quando eu cheguei aqui em Conselheiro meu, eu era muito criticado, porque eu andava de moto e tal, mas ninguém nunca me perguntou por quê. Eu tinha que extravasar, senão eu ficava louco. Então eu tinha que fazer um troço barulhento, e moto, inclusive eu vou voltar a fazer trilha agora, porque é bom demais. Eu precisava da minha cabeça, eu não posso ficar com a minha cabeça parada, senão vai voltando as coisas. Veio a bicicleta, eu até falei isso no vídeo. Agora pescar, assim, eles nunca vão parar de falar mal de pastor. O pessoal tem uma imagem que o pastor tem que ser miserável, sofrido, doído, angustiado, menosprezado para ser de Deus, né? Eu, sinceramente, não encaixo nesse perfil. Ainda que eu tenha essas lutas, esses problemas grandiosos que eu enfrentei, mas eu não me encaixo nesse perfil, não. Eu sou um homem feliz. Eu tenho bastante alegria comigo. Pastor, e além de pastorear há muito tempo aqui, acho que 21 anos você falou, né? 21, vai 21 fazer anos. 22 agora. E aí, a gente sabe também que Deus deu a honra do senhor ter um restaurante grande e que tem sido bem conhecido. Como que é o servo, ou a sociedade em si, o pessoal da cidade, ou as ovelhas do Senhor, essa visão e esse entendimento do senhor pastor, do Lenilson pastor, mas do Lenilson também empresário? A igreja não tem muito problema com isso, não. A minha igreja trabalha... A minha relação com a igreja é muito tranquila. Pode ter um ou outro que não é a favor, isso sempre vai ter. Mas a grande maioria, assim, bateu palma, né? Achou que foi um grande momento, que eu fui muito corajoso de fazer e tal. Mas a turma, assim, não tem nada... Se não tem a favor, também não tem contra. Pelo menos não me procuraram, liderança, ninguém me falou. Muito pelo contrário. Os que podem me incentivar, os que têm como incentivar, têm incendiado. Porque a gente sabe que o ramo de restaurante não é todo mundo que vai em restaurante. Eu mesmo não tinha muito costume de ir em restaurante. Então, eu acredito que se eles pudessem, eles até apoiariam mais, né? E a coisa difícil ali é separar. Não é nem o pastor Lenilson do empresário. É de separar que aquilo ali é comércio, aquilo ali não é igreja, que aquilo ali é um local de negócio e não tem a ver com a igreja, né? Porque as pessoas às vezes acham que, tipo assim, eu tenho que ser pastor lá dentro, então assim, eu vou falar com um funcionário, eu tenho que falar com ele, aleluia, louvado seja Deus, você está errado. Ou às vezes o funcionário acha que lá dentro vai encontrar o pastor Lenilson, vai encontrar o pastor lá ele Lenilson. vai encontrar o chefe. Não, ele chefe. vai encontrar o patrão Lenilson. Patrão Lenilson. Eu até falei com eles há um tempo atrás, olha, eu não sou o pastor Lenilson, eu sou o Lenilson patrão aqui dentro. Claro que eu nunca vou me desligar, não tem como, as minhas ações são em cima daquilo que eu creio, que eu confio, mas as pessoas interpretam às vezes diferente. Não, ali no pastor não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, aquilo ali é um comércio, né? Então as pessoas questionam muito isso. Vai ter bebida? Não, você está errado. Tem que ter. Tem bebida? Não, você está errado. Um pastor não pode permitir bebida. Então assim, as pessoas gostam muito de inferir, de dizer o que pode, o que não pode na vida da gente, principalmente o público crente. Eu vou dar um dado para vocês aqui ruim, né? Eu não tenho 10% de cliente evangélico lá. É mesmo? Não tem. Eu não tenho 20 clientes dentro da minha igreja. Não tenho. Por esse costume, claro que não é o costume de todo mundo comer fora, mas também porque eu acho que as pessoas não interessam. Isso eu tenho visto muito claro. Eu vi nos vídeos e achava que era implicância, mas as pessoas não se interessam muito a ajudar, aproximar ou beneficiar quem elas conhecem ou quem elas conviveram, entendeu? Então assim, eu sou do bairro do Campo, eu tenho pouquíssimos clientes do bairro do Campo.
Os meus clientes hoje não é um público evangélico e não é um público muito próximo a mim. É um público que eu conheci depois de velho, não que faz parte da minha Eu infância. vi uma frase interessante esses dias. É mais fácil um cliente virar seu amigo do que um amigo virar seu cliente. Isso é fato. É fato. Você é comerciante, você está no Fato. comércio, é fato. Porque é o E seguinte, o amigo, tem gente- às vezes, é crítico. Tem gente que ia comprar lá, mas se descobrir que é seu, não Não compra. vai. Isso é fato. Isso é fato, isso é legítimo. Aí como não, lá é lugar de rico. Eu falei assim, ó, isso é uma boa. Isso é bacana, é lugar de rico mesmo. Se você quer ficar pobre, não vai lá mesmo, não. Né? Então, assim, as pessoas não sabem respeitar o investimento. Então, hoje, eu brinco que hoje a maior parte da minha clientela, 78% é católico. Eu não tenho 5% de evangélico cliente lá. Tem movimentos de clientes. Teve evangélico umas 2 ou 3 vezes, mas na maioria esmagadora, não. Não. Então, assim, uma pessoa esses dias, né? Porque o rapaz que trabalha na parte da noite, o Lacarte, tem bebida, tem vinho, tem algumas bebidas que ele inseriu, e a gente foi inserido no projeto. E aí uma pessoa, não, mas é errado e tal. Eu falei assim, vem cá, os outros lugares que você vai na rua, vende bebida? Não, todos vendem, mas lá o senhor não pode vender. E não sei. Então, assim, as pessoas, elas querem nortear ou notificar o que você tem que fazer. E elas querem que seja simples e engraçado. Você bebe, você come em todos os lugares que tem bebida, não come no meu, mas quer dizer o que pode e o que não pode. Então, assim, se você for fazer parte hoje, a maioria das pessoas, dos cristãos hoje, são investidores, né? Investidores da Bolsa. Aí você é investidor, você tem uma franquia do Coco Bambu. Não, você é pastor, você não pode ter franquia do Coco Bambu, não, porque o Coco Bambu vende bebidas, vende... Ué, como que você vai funcionar nesse mundo, né? Então as pessoas não entendem muito bem isso, não. A minha igreja mesmo não me traz problema. Eu acho que é mais os outros crentes, acho que principalmente que eles querem... achar alguma brecha também, porque, como eu disse, eles acham que eu bato muito, e vão achar uma brecha, vamos detonar ele agora, né? Mas eu não esquenta a cabeça com isso também, não. Ali é um investimento, é um negócio. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar à frente, porque não impediu o meu ministério até agora, mas vai acabar impedindo. Né? Por exemplo, eu não posso ficar dando assistência igual eu estou dando lá, eu preciso cuidar mais do meu ministério. Tem pessoas interessadas em comprar o ambiente inteiro, e eu vendo o ambiente inteiro, né? Se aparecer um comprador, eu fiz um investimento grandioso ali. Eu investi ali, ó, para você ter uma ideia, até agora, no ponto que está ali, R$1.750.000. Aí eu falei assim, nossa, onde ele arrumou esse dinheiro? Toda a minha vida está ali dentro e tem 6 anos que eu estou construindo. As pessoas esquecem. É porque está vendo funcionando, eu tenho 9 meses só de funcionamento. Né? Então, eu comprei ali para morar, aí planejei a casa, aí ia dar aquela área toda ia ser gramada, aí um amigo foi e fez um comentário comigo, mas eu vou vontade de te matar agora, depois que você fez esse comentário. Você vai fazer grama, vai fazer esse bonito, e os outros vão ficar casando de graça e te dando dor de cabeça, você não sabe dizer não. Eu olhei e falei assim, cara, você sabe que isso tem... Não é que é verdade? Eu vou fechar esse tempo, vou fazer um negócio para alugar a festa, que é 1.241 metros, né? Aí do aluguel para a festa não deu resultado também, porque eu não permitia bebida alcoólica e tal. Aí eu falei, você quer saber, eu vou pôr um restaurante, que é dinheiro todo dia, e circula, é mais fácil, e não é. Aí eu fui me engalfiando. Ontem eu fiz uma oração a Deus, me perdoa, que eu me embaracei com as coisas dessa vida. Que você vai sendo levado, aí você vê que amanhã não dá, tem que abrir à noite, aí você descobre a pizza, vamos para a noite. Só que foi muito bom, porque eu sou um cara que sou de uma família paupérrima. Eu nunca tive nada. Ali era da família da minha esposa. Eu comprei a parte da herança dela. Comecei do zero. Era meio que eu precisava provar para mim também que não é só porque era pastor, eu tinha capacidade de fazer. Eu até brinquei com um amigo meu hoje. Não, eu tenho capacidade, eu sei que eu posso gerenciar, mas eu tenho prazer de abrir mão também, né? Então, assim, é um trabalho, está fluindo muito. Eu tenho muito cliente hoje. Eu acho absurdo o número de clientes que eu tenho. A venda é muito boa, o movimento é muito bom,
mas dá trabalho demais. Muito Dá trabalho. Ainda mais nessa Talvez área de não encaixa. alimentação, né? É. É um trabalho Então assim, diário muito forte. eu não sei até quando eu vou aguentar, mas esse ano eu vou levar, vou ver o que é. Estou fazendo algumas mudanças, né? Igual eu disse, a parte de lá vai ter um funcionamento. A parte de dentro ali, eu tenho uma parte de 380 metros que não foi utilizada ainda. Precisa ser coberta, eu preciso jogar a pizzaria para cá, aí isola a parte de lá também. Lá, la carte, buffet, aqui, pizzaria. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí. Mas é desafiador e eu passei a respeitar empresário demais. Porque o cara que trabalha, ele não sabe o quanto é difícil pagar o salário dele no início do mês. Ele tá doido para receber, quer aumento e olha, é um desafio. E eu sou novo no mercado, eu falei com o pessoal, ano que vem, os próximos anos eu tiver no mercado, o mês de janeiro eu fecho e dou férias coletivas. Porque para ramo de comida é horrível. Geral. Eu acho que está geral, né? Mês de janeiro é ruim. Mas por ramo de comida, eu acho que é pior pelo que a turma falou. O povo gasta tudo em dezembro, tudo. chega em janeiro. Rapaz, eu vou falar com você, se eu não tivesse feito uma reservinha agora, e boleta parece que elas vai multiplicando. Parece que elas falam assim, vamos chegar agora que... Vamos ver se pega aí. Então assim, eu aprendi demais, demais. Hoje, se eu fosse começar hoje, eu gastaria bem menos e faria muito melhor, de forma mais eficiente, porque eu não era empresário, eu lidava com igreja, né? E o pastor Batista, ele não tem poder sobre a finança está na tesouraria, tudo tratado em conjunto, né? Então lá sou eu sou a cabeça pensante. Eu tenho que saber qual o sal que eu coloco, qual a carne que eu coloco, qual o carvão que eu compro. São mais de 250 itens que eu tenho que ter para funcionar normalmente. Então, assim, é um desafio. Por exemplo, só para dar uma ideia para vocês, eu tenho uma câmera, né, eu falei aqui no início, ela é 3x3, é enorme, uma câmera, cabe muita coisa. Paguei nessa câmera 50 mil, eu não precisava dela. E eu fui alertado por um amigo, foi até o Eliseu do Sacolão Central, pastor, não faz isso, compra, mantém aqui com a gente, negocia, mantém na nossa câmara, é um investimento alto. Então, assim, é um investimento alto. O gás de energia, eu tenho placa e ainda eu estou pagando uns 5 mil de energia, então, assim, gigantesco. Então, simplesmente eu desliguei ela essa semana e fui fazer um teste, eu era para estar funcionando sem ela, desde o início. Aí você vai contabilizar 9 meses, perdendo 5, 6 mil por mês. Tanto que você empatou 60, 70 mil, que era estar no Poderia seu ter bolso evitado. ou investido. Então, assim, eu aprendi a trabalhar, mas você demora, né? Então, hoje eu posso gerenciar... Porque o próprio trabalho ensina a trabalhar, né? Nossa, o próprio trabalho. Eu acho que você não aprende de outra maneira também, não. Acho que Só prática mesmo. esses tropeções que eu tomei são normais e eles vão te ensinar. Talvez quando você começou lá, você errou, a gente erra na compra. Com certeza. Até você aprender a comprar, porque o segredo do negócio é a compra, né? E mesmo você achando que está comprando bem, você não está. Então, eu tinha um cozinheiro inicial que usava muito caldo de carne. Isso é caro, fica caro. Hoje não, hoje a gente usa alho, cebola e sal. Pronto, é o paladar. E a comida ficou 10 vezes mais gostosa, né? Eu tive alguns problemas no início, tomei muito prejuízo no início. Eu tive um acidente, que eu não sei se é um acidente, que a minha câmara queimou assim da hora para outra, eu perdi 230 quilos de proteína, cara. Proteína que eu estou dizendo é picanha, ancho, só carne nobre. A reconstrução da minha câmara ficou por 15 mil. Então, assim, eu estou com a câmara de 65 mil, estou vendendo ela por 49. Então, assim, isso vai atrasando sua vida. O primeiro cozinheiro me levou a comprar coisas desnecessárias que eu estou tendo que vender agora. Então, assim, você pode começar com muito pouco, né? Você pode começar com muito pouco e dar certo. Mas eu não sabia disso, né? Mas aí eu fui para o Sebrae agora, fui estudar e estou estudando e tô seguindo. É um ramo bom, é um ramo show de bola, mas eu teria que estar lá dentro e principalmente eu teria que ser um dos cozinheiros. Porque se o cara faltar, você está lá, né?
E eu não tenho tempo para isso. A igreja está crescendo, as congregações estão crescendo. Meu projeto África vai começar de novo, vou começar a viajar para a África, implantar a igreja, implantar trabalho. Então, inviabiliza, né? Eu brinquei com uma pessoa que eu descobri que eu não sirvo para nada, só para ser pastor mesmo. É bom, é gostoso, é desafiador, mas não é o que Deus quer e nem tem para mim. Essa é a grande realidade. E aí a gente está orando, né? Mas deu certo. Ali tá, a agenda ela vai enchendo aos poucos, né? Tá acontecendo duas festas lá agora. Então já começou as portas a abrir. É muito bom, mas para pastor não dá não. Você tem que estar por conta daquilo ali. Não é uma coisa que tem como. Não é uma geladeira que você põe lá, ela é geladeira. Se sair geladeira, não, você coloca lá para fazer um tropeiro, tem 7 itens. Se faltar um, aí você vai ter problema. Então é muito complicado, muita perda. Muito desafiador. E o nome Não é. Dom Felipe foi por causa do Por causa do meu filho, mais ou menos assim, uma homenagem que eu fiz a ele, né? Dom Felipe. Dom Felipe. Foi mais ou menos, é uma homenagem que eu fiz a ele, né? E ele era o que mais de nós amava aquele lugar lá. Então, nada melhor. Ia ser, na verdade, é Felipe Casa de Eventos Limitada. Aí quando foi o restaurante, não vou pôr esse nome, vou pôr Dom Felipe, né? Aí coloquei Dom Felipe. Inclusive, quem é de fora, vendedor, acha que eu sou Felipe, né? Aí a maioria me conhece, ô, senhor Felipe, é o senhor, viemos aqui atrás do senhor. Pois não, tá bom. Também eu não falo nada, deixo, né? Então ficou mais que essa homenagem ao Felipe, que faleceu com 6 anos. Tinha acabado de completar 6 anos. Triste pancada. Situação. Muito triste. Mas Deus é aquele que nos dá graça, né, pastor? Amém. É a graça de Deus. Os pais nunca estarão preparados para sepultar os filhos. Nunca. A ordem natural da vida, né? É quebrada, os filhos sepultar os pais em boa velhice. Em boa velhice. O contrário é muito difícil. Muito. Pastor, e se tratando aí da vida pastoral, por quanto tempo ainda o senhor pensa em continuar pastoreando? Então, eu disse para a igreja... O senhor, num outro dado momento, o senhor falou comigo que estava pensando em jubilar. Eu falei com a igreja quando eu falar em sair do pastorado, que eles me repreendam e brigam comigo. Mas eu tô com 52, eu devo caminhar até os 60 anos, tranquilamente. Até os 60. Mas o que eu imagino? Eu vejo coisas que os pastores não veem e não querem ver. Eu, por exemplo, amanhã tem um trabalho da mocidade lá, louvorzão. Eu vou, mas eu não aguento mais. O barulho, o som me incomoda já. Eu amava barulho, som. Quanto mais gritaria, mais bateria, mais aleluia, é o que eu gostava. Hoje eu não aguento mais. E se eu ficar, eu vou ficar. Eu saio cansado, a minha mente sai cansada, porque a minha idade está avançando. Isso é inevitável. Então, assim, eu estou vendo que algumas coisas da velhice já estão fazendo parte de mim. Algumas coisas no culto que eu amava. Eu mesmo era prolixo no culto. Pegava, dava um aviso, dava outro, contava uma coisa, ficava segurando. Hoje eu acho que é um erro, que cansa a igreja, pesa a igreja. E aí quando alguém está lá na frente, que eu estou cá no banco, faz isso, eu já fico irritado. Assim, ó, eu já estou tendo que preparar para dar a liderança para outro que não se irrita com essas coisas. Porque eu vou começar a atrapalhar a igreja a andar. É uma coisa que eu tomo muito cuidado, por isso que eu pus muitos líderes para eu não atrapalhar a igreja a andar. Porque eu sei que tem coisas que tem que acontecer, que eu não gosto, que talvez eu não acompanharia, mas são coisas normais, não é nada, não é inovação, não é nada. E vamos pôr aqui, igual você está falando da parte midiática. Cara, eu não tenho paciência com isso não gosto. Mas a turma gosta, então eu soltei na mão deles e deixa aí. Mas eu não participo, né? Eles falam, porque o senhor não grava uma mensagem? Tem lá no YouTube quase 300 mensagens de 5 minutos que eu gravei. Eu, sinceramente, vez por outra, igual eu peguei no telefone e fiz, é porque o cara me comentou, aí eu senti vontade, mas eu não tenho paciência mais todo dia fazer. Não é o meu chamado pastoral. Admiro os caras que fazem todo dia, manda uma coisa. Eu não é a minha cabeça, mas eu não vou atrapalhar de fazer também.
Aí eu já falei com os pastores, vocês querem fazer? O pastor Neuci, por exemplo, ele é mais velho do que eu, mas ele gosta dessas coisas. Então ele faz, eu deixo ele fazer, mas eu não estou pronto para isso, entendeu? Eu já estou para um propósito com Deus, falei com a igreja, que eu estou estudando já até o fim do ano não usar celular mais. Aí, se vocês quiserem falar alguma coisa para mim, fala com a Rosilane, ela fala comigo. Porque isso aqui come o tempo da gente. Sem você ver. Além de comer o tempo adoece, né? Não, eu fiquei no aeroporto do Panamá, vindo para cá, eram 6 horas de espera. Eu fiquei nervoso, que eu quase perdi o voo. Mas eu fiquei, então, cerca de 5 horas e meia nisso aqui, nem vi. Ainda reclamei que não deu nem tempo de eu comer nada. Aí quando eu sentei lá dentro do voo, falei, caramba, eu fiquei nessa porcaria aqui, ou conversando, mandando 5 horas e meia. Então isso aqui é perigosíssimo, muito perigoso, né? Isso é uma armadilha. Então assim, eu tô meio que caminhando, entendendo essas coisas. Eu não aguento o louvor do jeito, mas também eu não impeço. Mas aí eu ponho alguém lá que pode estar com eles, que pode andar com eles. Eu gostava de sair com jovem. E bacana essa visão, porque tem gente que não aguenta, quer impedir. Quer impedir. Então assim, eu amava ir para retiro. Eu era o que mais aprontava. Eu que acordava todo mundo de madrugada. Eu que ficava dentro da piscina. Mas eu fui dessa vez, eu fiquei 2 dias. É porque eu ia falar de manhã, num dia, à noite. Rapaz, pensa numa clausura para mim, que foi terrível. Na hora que deu para mim ir embora, eu peguei o carro e vazei e vim pelo caminho. Eu não aguento isso mais. Hoje, por exemplo, se eles fazerem, eu vou lá, prego e venho embora. Porque eu tô ficando um cara caseiro, um cara de casa. Eu já sempre fui, mas eu tô muito mais agora. Então, eu tô compreendendo. E esse pastor não gosta de compreender isso, não. Eles gostam de ir até morrer fazendo o jeito. Aí mata a igreja, né? Então eu quero. Vai ter um tempo que eu vou diminuir, desacelerar. Eu já estou desacelerando. Hoje, na verdade, a liderança da igreja é compartilhada. A minha responsabilidade é o culto de quinta, né? E quando eles deixam eu pregar no domingo, eu prego, né? Quando eles me convidam a pregar numa festa, eu vou. Mas eu estou bem satisfeito no banco hoje. E eu voltei a fazer uma coisa que há muitos anos eu não fazia, que é voltar para o Ministério de Louvor. Hoje eu sou membro do Ministério de Louvor. Ó, virou cantor também? E lá eu não opino, não sou pastor lá não. Eu sou membro do Ministério de Louvor. Eu sou escalado para ser back vocal, sou escalado para ministrar louvor, normalmente igual todo mundo, estou na lista, normalmente. Então eu meio que voltei a uma coisa que eu gostava e eu estou compreendendo isso. E eu vejo que os pastores não. Teve um pastor que até falou comigo, não, você não tem chamado, isso não é pensamento. Porque é aquele cara que quer morrer no púlpito ali. Ele quer atrapalhar. E ele já está atrapalhando. Ele já está atrapalhando os filhos dele, já está atrapalhando ministérios inteiros. Mas não vê que ele acha que ele é insubstituível, né? E ninguém é insubstituível. Eu acho que chega um tempo que você tem que se preparar para ir afastando, para deixar a turma mais nova, a turma que está cheia de gás, a turma que tem visão. Então, dos 55 para frente, eu vou puxar o dobro do freio de mão, né? Mas não vou deixar de fazer a obra. Eu vou focar mais em quê? Na África, que é onde ninguém quer ir, é onde é mais difícil e é onde eu já tenho facilidade de mexer. Então, eu posso ir lá, posso ajudar a liderar um seminário, posso ministrar até numa faculdade, se for o caso, numa formação de obreiro, na implantação de igreja. Eu tenho 30 e tantos anos de ministério. Então eu vou focar muito nisso aí, né? Mas parar de tudo, eu acho que o pastor nunca para, não. Tá no sangue, né? Tá no sangue. Tá no E eu sangue. gosto de pastorear, sabe? Eu gosto do cheiro da ovelha, o cheiro do rebanho, eu gosto de estar no meio do povo. Acabou um culto assim, eu gosto de ficar lá, bater papo. Tá no meu sangue fazer isso naturalmente. Sair pela rua, bater papo com todo mundo. A Rosilane brinca assim, o vereador tá saindo. Mas não é natural meu pai era assim, então eu conheço muita gente me conhece, então eu saio pela rua. É uma guerra que eu comprei e hoje já não é guerra mais. Quando eu nunca esqueço quando eu cheguei aqui, primeira semana de pastorado, sexta-feira, feirinha ali no centro, eu cheguei de calção e camisa. Pra quê?
não tinha smartphone na época, não, senão era o assunto da época. Pastor, rapaz, cara de calção e camisa, um absurdo. Aí durou ali um mês e depois acabou e ninguém implica comigo mais. Então eu acho que o pastor tem que ir se adaptando para arar, que ele não vai ficar ali para sempre, não vai ficar para semente. E ele trabalhar alguém, né? E ser consciente que ele tem que parar. Eu sou doido para aposentar, mas eu só tenho como aposentar sendo jubilado, né? Então tem que ir mais à frente. Eles não vão me jubilar da idade que eu tô de jeito nenhum. Se o senhor pudesse dar um conselho para a sua igreja, para a população de Conselheiro Pena e para todos que estão nos assistindo, qual conselho o senhor daria hoje? Sirvam a Deus em espírito e em verdade. Esse é o conselho. Porque as pessoas estão servindo sem relevância alguma. Parece que falar que é crente, falar que é evangélico virou uma moda. E quando você vai ver, as pessoas não são o que elas falam. Eu tive 2 conhecimentos de ser humano. Eu achava que eu conhecia as pessoas. Porque a igreja lida com pessoa, com gente, eu vou achar, não, eu sou um expert em pessoa. Aí na abertura do restaurante disse, eu não conheço as pessoas. A pessoa te xinga de tudo por causa do arroz que não foi do jeito que ela quis. Aí, na hora que... Aí você vai responder, né, lá na mídia social, desculpa e tal, a gente vai te mandar outra marmita, vai devolver seu dinheiro, desculpe. Aí eu falei assim, não, que eu vou falar com o pastor, porque é um absurdo. Eu falei assim, não, eu que estou te respondendo. Ai, pastor, pelo amor de Deus, me desculpa, ai meu Deus, o que eu fui fazer? Então assim, entende? As pessoas são muito más, são difíceis. Então eu descobri que eu não conhecia as pessoas que iam na igreja, é diferente. Então por isso que eu disse, servir a Deus em espírito e em verdade, mais nada. Convertei-vos a Deus e serve Ele em espírito e verdade. Essa é a palavra para a igreja, para a sociedade, para o conselheiro penense, para o mundo todo. Servir a Deus em espírito e em verdade. Arrepender para nascer de novo e servir em espírito e em verdade. Nós temos que parar de servir a Deus com mentira. Temos que parar de servir a Deus com palavras, com frases bem feitas, com postura, com camisa amarrada até na gola. Não, é servir em espírito e em verdade. É aquilo que eu disse, Deus te conhece, né? Essa é a minha palavra. Glória a Deus, receba esta palavra, sirva a Deus em espírito e em verdade, porque diz a Bíblia que Deus anda à procura desse povo, né, isso aí. Deus quem busca, é isso aí. É o único povo que Deus quer. Desse povo que serve a Ele em espírito e em verdade.